nós pensamos em ter futuro, ter algo brilhante, ter um carro, 2 carros, 3 carros, apartamentos, tudo isso. Nós falamos de etapas, falamos de situações, falamos de degraus. Não tem como a gente chegar ao topo sem trilhar os degraus do sacrifício. Então, quando a gente fala de etapas, a gente precisa entender quais são essas etapas. E eu perguntaria a vocês, para vocês terem um grande futuro, o que vocês precisam começar hoje? O que vocês precisam ser hoje? Então, quando eu comecei a pensar o que seria interessante para falar, para que amanhã, já que na semana passada eles falaram tanto sobre ter um futuro brilhante, querem construir algo brilhante, o que eles precisam? E eu pensei o seguinte, não tem como você ter tudo isso se você não se tornar, primeiro, um profissional de excelência. Então, hoje nós vamos falar como ser um profissional de excelência. O profissional de excelência está sempre se aprimorando. Então hoje nós vamos falar muito sobre excelência. E quando eu estou falando de excelência, independe da tua função. Porque muitas pessoas entendem o seguinte, quando eu tiver um cargo lá, eu tenho que estar excelente. Quando eu chegar em tal local, eu tenho que ser excelente. Não, você tem que ser excelente aonde você estiver. Se eu fosse o meu chefe, eu agiria assim. Se eu fosse o líder dessa empresa, eu agiria assim. Se eu fosse a minha supervisora, se eu fosse o meu gerente e tal, eu agiria assim. Se você está pensando desta maneira e não faz nada hoje, você não é um profissional de excelência. Então, para você conquistar todas as suas coisas, a primeira coisa que você precisa ser um profissional de excelência, independente do seu cargo. Quando o cara é excelente, ele é reparado no local que ele estiver. No local que ele estiver. Ele é excelente por natureza. Ele não faz igual aos outros. Ele é excelente em tudo que ele faz, em tudo que ele toca, em tudo que ele fala. Ele tem excelência fluindo dele. E hoje nós vamos falar alguns tópicos fundamentais para que você possa ser um profissional de excelência. Primeira coisa que você precisa, capacitação. Não tem como você melhorar, não tem como você evoluir, não tem como você esperar o seu cargo subir, não tem como você esperar ser promovido, não tem como você fazer isso tudo se você não tiver mais capacitação. Se você não busca mais coisas, se você não aprimora na sua área, se você não é excelente no que você faz. Então a primeira coisa que você tem que buscar é capacitação. Através de várias situações. Tem uma história muito interessante de 2 faxineiros. Haviam 2 faxineiros numa empresa, há um tempo atrás. E esses 2 faxineiros começaram na empresa, os 2 trabalhavam no mesmo setor, fazendo as mesmas funções, as mesmas obrigações. E o primeiro faxineiro, ele era muito bom. Ele era um faxineiro bom. Fazia tudo direitinho, cumpria o seu horário, respeitava todas as coisas, ia embora e acabou. O outro, ele fazia tudo o que tinha que fazer, mas fazia algo a mais. Ele às vezes dava um pouquinho a mais, ele se preocupava com os pequenos detalhes, ele procurava suprir as outras pessoas em outras situações, ele fazia mais. E ele começou a se aprofundar, começou a ler, começou a frequentar palestras, começou a pagar novos cursos, começou a aprimorar a área dele. Dia a dia ele foi aprimorando. Enquanto isso, o irmão dele, eles eram irmãos, o irmão dele virou para ele e falou assim, cara, para com isso, cara. Tá enchendo de dinheiro o dono lá, cara. Para com essa palhaçada. Vamos embora pra praia. Não, hoje eu não posso ir pra praia não, que eu tenho um curso que eu vou fazer sobre motivação, estratégias, metas e tal. Deixa de ser bobo, cara. Vai gastar dinheiro com isso, eu vou pra praia, eu vou viajar e tal. Enquanto um curtia muito a vida, o outro investia. Deixava, às vezes, de aproveitar determinadas situações, mas estava investindo. O que aconteceu? Se passaram 20 anos e um cliente entrou nessa empresa. E ele entrou, estava sentado, e o faxineiro bom, esse que era bom, que eu falei, que fazia todas as suas obrigações normais, ele estava lá varrendo, limpando tudo direitinho, até que o cliente virou para ele e falou o seguinte, eu admiro muito essa empresa, falou para o faxineiro. E o faxineiro falou, realmente essa empresa é muito boa. E o cliente virou e falou, eu admiro muito o presidente dessa empresa.
presidente dessa empresa é fantástico, ele tem um conhecimento, ele tem liderança, ele tem motivação. Esse cara é impressionante. Eu gosto muito dessa empresa, principalmente por causa do presidente. E o faxineiro bom falou o seguinte: o presidente é o meu irmão. Cheio de orgulho. E aí, o cliente virou para ele e falou o seguinte: o faxineiro é seu irmão? O presidente é seu irmão? O presidente é seu irmão? Mas ele fez o quê? Ele te colocou aqui como faxineiro e tal? Não, ele entrou comigo na empresa há 20 anos atrás. Mas ele teve muita sorte. Muita sorte. Sorte é uma coisa que muitos têm. Pergunte aos fracassados. E eles costumam dizer que é sorte. O cara se dedicou, ele investiu, ele correu atrás, ele deixou de ir atrás, ele abriu mão de algumas coisas e tal. Ficava de madrugada e tal, mas ele teve sorte. O irmão dele teve sorte. E aquele faxineiro vai ficar o resto da vida como faxineiro. Porque ele acredita que o irmão teve sorte. Sempre nós podemos melhorar, sempre nós podemos comprar livros. Quantos livros vocês leram esse ano? Essa década? Quantos livros? Quantos cursos vocês fizeram? Quantas palestras? Quanto tempo vocês investiram em vocês mesmo? Quanto dinheiro você investiu? Olha só, você ganha X, independente de quanto você ganha. Quanto você separa por mês para o seu investimento? À medida que você começar a investir, você vai começar a agregar valores à sua própria vida. E é a única maneira de você ter mais capacitação, conhecimento. Só assim você vai ter mais informação. Quando você passa a ter mais informação, você passa a ter mais credibilidade no que você fala. Já percebeu? Que quando você vai numa empresa, algum local, venda de alguma coisa, e o cara está te explicando sobre um produto. E ele está falando sobre esse teclado. E ele não tem muita informação sobre o teclado. Ele te passa credibilidade? Não. Mas às vezes você está no local e o vendedor vai te apresenta, te mostra a diferença de um para o outro e tal, e tal, e tal. Ele passa, ele transmite credibilidade. Porque ele buscou capacitação, buscou informação, buscou estudar mais, buscou conhecer o produto, buscou saber falar melhor, buscou saber atender melhor o cliente, estudou, fez aulas de cursos de atendimento ao cliente, etc, etc e tal. Esse cara é um diferencial. Esse cara é um profissional de excelência. É necessário entender que o líder, o chefe, ele precisa ter essa visão. Ele precisa ter essa percepção de quem rende mais. E não vai ser o tempo na empresa que vai fazer a pessoa ficar, crescer ou não. É a capacidade de resolver problemas, é a capacidade que a pessoa tem de melhorar, de buscar novas informações, de buscar coisas que interessem à empresa. Ele não faz só o que mandam ele fazer, ele faz coisas que agreguem valor à empresa. Ele traz benefícios que fortalecem a empresa. Ele consegue fechar negócios que fortalecem a imagem da empresa. Esse vai ter um diferencial. Esse é o profissional de excelência. Então a primeira coisa é entender que é necessário a capacitação. Segunda coisa, é necessário ter inteligência emocional. Inteligência emocional fala de perspectiva, criatividade, habilidades sociais e emocionais. Olha só, isso é muito importante. Muito importante. Eu canso de ver pessoas com grande talento, com grande conhecimento, com grande cultura, não conseguirem nada. Mas nada mesmo. Ficam limitadas em tudo que conheceu, ficam num salto alto e não conseguem. Porque tem dificuldade na inteligência emocional. E olha só, seja para você abrir um negócio, seja para você jogar um jogo, seja para você correr uma maratona, seja para você fazer um relacionamento duradouro, é necessária inteligência emocional. É você ser capaz de automotivar-se. Já viu aquela pessoa que só funciona se tiver alguém motivando, mas ela não consegue se automotivar. Ela não consegue. É aquela pessoa que um dia trouxe um bom número, aí se no dia seguinte ninguém elogiar ela, ela fica de mal. Poxa, mas
ninguém me elogiou nem nada. Ah, poxa, estou trabalhando. Sabe? Você tem que ser independente disso. Você tem que fazer, você tem que estar motivado. Você tem que se automotivar. Isso tudo faz parte da inteligência emocional. Não ficar de mal com seu amigo. Feio. Mas olha só, eu às vezes falo isso brincando, parece coisa de criancice, mas muitos profissionais são crianças, profissionalmente falando. Vocês sabem disso. Fulano está de mal. Não fala esse termo, né, porque fica bem infantil, mas é o que acontece. Está de mal. Não quer mais saber. O patrão falou que ela hoje está muito complicada. Vai ficar de mal. Saber lidar com inteligência emocional, apesar das frustrações. Você vai ter frustração. Se decepcionou com uma situação, com alguma coisa, tomou um não, teve uma situação adversa, não conseguiu. É você perseverar. Ajudou, deu errado. É você perseverar, pô. Perseverar, continuar, não desistir. Seguir em frente. E isso não está ligado à inteligência do QI, do quociente. Está ligado à inteligência emocional. É você controlar os impulsos. Como tem profissional que não consegue controlar os impulsos? Cara, às vezes o cara é bom. Às vezes o cara tem capacidade. Às vezes o cara tem até número. Mas às vezes num descuido dele, ele vai e afronta o seu líder. Ele vai desrespeita o colega do lado. Ele vai desrespeita uma pessoa no cargo abaixo dele. Xinga a pessoa. Comete um ato que não é ético dentro da empresa. E essa pessoa pode ter tudo de bom. Ela vai ser mandada embora. Não pelos seus números, não pela sua capacitação, não por nada. Porque ela não teve inteligência emocional. Porque às vezes ela está dentro da empresa e está falando mal da sua própria empresa. Mesmo ela sendo muito boa, ela vai sair da empresa. Porque ela não veste a camisa. Porque ela não está focada. Porque ela não entende para onde a gente está caminhando. Ela não tem inteligência emocional. Então, inteligência emocional é também você entender os sentimentos dos outros. É você ter esperança. No seu colégio, na sua faculdade, quando você estudou até o 3º ano e tal, você provavelmente não teve uma aula de inteligência emocional. Você provavelmente não teve uma aula de como se comportar no mercado. Aí a pessoa acha que ela tem que só estudar e não se relaciona, não passa por dificuldade. E o que acontece? Ela vai estudar até o 3º ano com as melhores notas, faz uma faculdade. Minha faculdade é tudo, agora eu vou me formar. Se forma, pega um canudo, e aí? E aí acorda para a realidade. Agora eu tenho que enfrentar o mercado. Ué, mas como eu vou enfrentar o mercado? Então falta, às vezes, conhecimento nas pessoas. Muitas pessoas ganham um cartão de crédito com 18 anos, 19 anos e nem sabem o que é juros. Ah, eu pago juros, mas o que é juros? Não sei. Alguns estudiosos chegam a relatar que dos fatores determinantes para o sucesso, 80% está ligado à inteligência emocional e 20% à inteligência do quociente. Olha só, e a inteligência emocional, as cores dizem que existem 3 cores, né? E essas cores se misturam e formam milhares de cores. Dizem que nos sentimentos, nas emoções, da mesma maneira. Existem 4 grandes emoções que se misturam e formam todas as outras emoções. São elas ira, não tem essa ordem, né? Mas é ira. Todo mundo passa por alguns momentos de ira. Sabe o que acontece com o nosso corpo quando a gente está irado? O sangue corre mais rápido para as nossas mãos. Por isso que muitos praticam atos violentos. Percebeu quando a pessoa está irada? O seu corpo é alterado, tá? Não é só questão de historinha, não. Seu corpo é alterado. O seu batimento cardíaco acelera. O ritmo dele acelera. E você fica agitado, você está irado. E você precisa controlar a sua ira. Para você não ter atos como esse. Para você não apontar para você, eu estou errado, eu não quero saber, se ele falar agora vai ouvir. Muito inteligente. Perdeu o emprego. Bobalhão, vai para outro no teu lugar e você vai começar do zero. Não teve inteligência emocional.